Olá, queridos. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um vídeo para vocês e eu espero que esse vídeo seja edificante na sua vida. E hoje a gente vai falar sobre um tema edificante, né, que é a oração. Eu sei que muitas pessoas elas se intitulam cristãs e eu creio que são cristãs e verdadeiros cristãos, verdadeiras cristãs, mas tem dificuldade no que diz respeito à oração. E com esse vídeo aqui eu gostaria de facilitar um pouco esse processo, amém? Que você possa orar mais, é importante. Quando o Senhor Jesus foi dar um nome para a casa dele, ele falou assim: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Então é importante que a gente saiba que a oração é um ponto importante na nossa fé. E eu quero começar aqui, muito bem começado, falando sobre um texto que está lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14. 14 e 15. Amém? João, o apóstolo do amor. Se você tiver condição de pegar a Bíblia, ótimo. Senão, você só escuta aí e eu creio que vai ser bênção. Diz assim, olha: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Então, 3 coisas básicas nós precisamos saber quando a gente vai orar, né? Precisamos saber a sua vontade, precisamos saber que ele nos ouve e precisamos saber que nós seremos alcançados. Amém? Quando fala de sua vontade, aqui está falando de petição, mas serve, lógico, para ação de graça, para súplica, né? Para louvor, para adoração. É importante que a gente entenda isso, né? Quando a gente estiver orando ali, precisamos saber a sua vontade. O que significa isso? Significa saber qual a direção de Deus para aquele momento ali que a gente está orando, para que a gente está suplicando, para que a gente está louvando, qual a direção de Deus. Segunda coisa que nós precisamos saber é que Ele nos ouve, que Ele está com seus olhares atentos para nós, né? Que coisa linda é sabermos disso, que a gente não está sozinho. Deus é um ser metafísico, espiritual, abstrato, invisível, mas real. Ele nos ouve, Ele está presente quando a gente é sincero, quando a gente tem um coração quebrantado. Amém? E a terceira coisa é que nós seremos alcançados, ou seja, Ele não somente nos ouve, Ele vai nos abençoar. Isso se chama fé. Nós sem fé é impossível agradar a Deus. Então é importante que a gente creia. Quando a gente for orar, a gente precisa ter essas 3 convicções, né? A direção, né? O senso de que Ele está ali nos vendo e participando daquele momento e também acreditarmos que Ele vai nos atender. Amém? Glória a Deus. Outra coisa também importante no que diz respeito à oração é nós sabermos qual a diferença de andar em espírito e orar, né? Quando a gente anda em espírito, a gente está fazendo alguma coisa. Quando fala andar, é estar em alguma atividade. Andar em espírito, estar em alguma atividade e estar no espírito, ou seja, estarmos ligados em Deus. Isto é importante a gente ter essa consciência, né? Quando você está no espírito, você está dirigindo, você está ligado em Deus. Você está no seu trabalho, você está ligado em Deus. Você está fazendo uma comida, você está ligado em Deus, né? Você está ou pedindo orientação para aquela comida ou intercedendo para alguma outra coisa, se você tiver domínio ali, né, de que você está fazendo. Então, andar em espírito é você estar ligado no espírito e fazendo uma outra atividade. Agora, quando você está orando, exclusivamente orando, é uma realidade diferente, que você não está fazendo outra coisa senão orar ali, o que é muito importante. Amém? E essas 2 coisas são importantes a gente saber diferenciar. Interessante, um outro versículo que é chave também para a gente falar de oração, está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Anota aí, Filipenses 4, 6. E diz assim, olha: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e ação de graças. Então, quando fala sobre não estar inquieto, porque muitas vezes a gente fica tentando fazer algumas coisas das nossas mentes, né? A gente quer trazer um norte para a gente, mas a gente precisa saber qual é a vontade de Deus, e para isso a gente precisa deixar isso conhecido para Deus. Por isso que Paulo fala aos Filipenses, né? Não fiquem quietos com nada. Antes, o que nós temos que fazer? Que as nossas petições sejam tudo diante do Senhor, e ele fala com um detalhe aqui, ó: com oração e súplica e ação de graças. Amém? Quando a gente ora, a gente está conversando ali com Deus. Quando a gente está suplicando, a gente está numa oração mais intensa. E quando a gente está em ação de graça, é quando a gente simplesmente está agradecendo, louvando a Deus
por aquela determinada situação. Amém? Então a gente precisa saber discernir quando a gente tem que orar de uma forma convencional, quando a gente tem que suplicar a Deus mesmo, mais fervorosamente, ou quando a gente tem que estar ali simplesmente agradecendo, louvando e cantando alguma coisa para Deus. Amém? Então essas coisas, elas precisam ser feitas, elas não são opcionais, é imperativo. A Bíblia nos fala que nós temos que orar. Você que é cristão, você que é servo de Deus, você precisa orar. Amém? Agora, existem algumas metodologias que a Bíblia nos ensina com relação a orar, né? Com relação a turnos de oração. Amém? Talvez isso seja um pouco novidade para você, mas não é novidade porque está dentro da palavra. Amém? Vamos lá então. Daniel capítulo 6, versículo 10. Nos fala da metodologia que Daniel implantava ali na sua vida no que diz respeito à oração. Ele tinha um método de orar. E qual era o método, né, no que diz respeito aos momentos que ele haveria de orar? Aqui nos fala, Daniel 6,10. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava agradecendo a Deus. Então ele tinha um método de orar 3 vezes ao dia. Não sei se era no mesmo horário que ele orava, mas ele orava de joelhos, né? Que fala, ele orava de joelhos e agradecia a Deus. Ele tinha o hábito de fazer ações de graças a Deus. Ele tinha, olha para você ver as 3 coisas interessantes que ele fazia. Ele orava 3 vezes ao dia, ele orava de joelho e ele agradecia a Deus. Ele era muito grato a Deus por todas as coisas que Deus fazia na vida dele. Amém? Outro texto aqui que eu gostaria que você também acompanhasse comigo, está lá em Salmos 55, 17. Salmos 55, 17. O salmista, ele também tinha uma metodologia no que diz respeito a turno. E aqui fala que, olha, à tarde, de manhã e ao meio-dia me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Ao contrário de Daniel, o salmista aqui, ele falava que ele ficava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de manhã, na hora do meio-dia e à tarde. Ele estava ali se queixando de Deus. Que isso, hein? É o salmista, né? Evidentemente que ele talvez estivesse passando por alguma prova, ele se queixava e se lamentava com Deus, né? E Deus, ele, dentro desse salmo, ele fala, olha, ele vai me ouvir, ele vai me ouvir. Então, em alguns momentos, querido, você pode fazer esse propósito também, né? Deus, olha, eu vou fazer uma prece aqui ao Senhor 3 vezes ao dia. Enquanto você não me ouvir aqui, eu vou estar queixando aqui de uma forma gentil, né, irmão? Nós precisamos ser educados com Deus. E aqui o salmista fala, diferente de Daniel. O Salmo 119, 164, aqui o salmista Davi, né? Ele orava 7 vezes, olha aqui, 7 vezes no dia, te louvo pelos juízos da tua justiça. Então, ele se posicionava diante de Deus. Se tivesse um celular lá, ele colocava o celular para despertar 7 vezes ao dia, você pode fazer isso, amém? E ali ele louvava a Deus. Aqui não fala que ele suplicava, não fala que ele lamentava, nada que ele pedia, ele só louvava a Deus. Davi, ele foi uma pessoa considerada um homem segundo o coração de Deus, uma pessoa que é digna de inspiração mesmo, né? Então, é interessante aqui, ele durante 7 vezes ao dia, imagina só, querido, se a gente colocar aí que a gente tem 24 horas no dia, que a gente, durante 8 horas mais ou menos, a gente dorme, né? A gente pega esse restante aí e divide por 7, ou talvez na madrugada ele levantava lá e orava também, não sei, né? Mas 7 vezes ao dia é um número interessante, amém? Então aqui a oração pela manhã. Vamos lá, Salmo 5:3 nos fala assim, ó Senhor, de manhã ouves a minha voz, de manhã te apresento minha oração e fico aguardando. Então, é importante a gente entender isso também, que essa oração de manhã, ela é chave, porque de manhã os inimigos, eles querem conspirar contra a gente quando você levanta bem cedo, primeiro do que as pessoas, né? Lógico que você não vai levantar primeiro que os demônios, mas primeiro que as pessoas. Então, o que você vai fazer antes que as pessoas se articulem e os demônios se articulem contra elas, que você possa desarticular as forças do mal? E de manhã cedo eu tenho esse hábito de fazer isso, né?
Eu oro, levanto as minhas mãos, Salmo 144:1, as nossas mãos estão adestradas para a guerra. Então ali você ora, você de manhã desarticula as forças do mal, incidentes, acidentes, todas as artimanhas dos cortadores, migradores, destruidores, devoradores, aqueles que querem promover desavenças, contendas nos relacionamentos, dentro da casa, todas as forças do mal que queira vir, em nome de Jesus você vai repreendendo, você vai desfazendo, destruindo. De manhã cedo, é importante essa oração, ela é bastante eficaz, te aconselho a fazer isso, amém? Então aqui, uma outra oração também que é muito importante é a oração vespertina. O que é a oração vespertina? É a oração da tarde, amém? Salmo 141:2, diz assim, olha, suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Amém? Então aqui, como incenso, ele fala que as orações vão subir como incenso, né? E as minhas mãos levantadas. Esse salmista, ele já orava com as mãos levantadas. E as orações dele serviriam como um sacrifício da tarde. Quando fala sacrifício aqui, não é que era um sacrifício, um peso. Sacrifício é uma oferta da tarde. Todas as tardes, o salmista, ele levantava ali as suas mãos e as suas orações, e a convicção que ele tinha é que elas subiam como um incenso agradável às narinas de Deus. Não é lindo isso aqui? Atos capítulo 3, versículo 1. Nós estamos falando aqui da oração vespertina, a oração da tarde agora. E aqui diz assim, olha, quando me lembro de ti no meu leito, e medito, aliás, né, em ti nas vigílias da noite. Não, desculpa, eu li errado aqui, ó. Atos 3:1, diz aqui, olha, e Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Então, qual era a hora nona? Às 3 horas da tarde. Para o judeu, o dia começava de manhã cedo, né? Às 6 horas da manhã para a gente era a primeira hora deles lá, e às 3 horas da tarde para nós era a hora nona deles lá. Então, é importante a gente entender isso aí, né? Que eles tinham lá no templo, eles oravam no templo aqui, Pedro e João, eles oravam todos os dias, 3 horas da tarde, eles estavam ali, batiam o cartão ali, ó. Eles estavam orando, buscando, clamando a Deus ali, e Deus respondia, Deus fazia, com a cura do paralítico foi lá, num desses horários aí, né? Estava entrando ali para a oração, o paralítico estava pedindo lá, e ele não tem ouro nem prata que eu tenho te dou. O que ele tinha a fé que ele conquistou ali, orando, buscando, clamando a Deus. Então isso gera fé também. A fé vem do ouvir, e a fé vem do também você estar orando, buscando ali, envolvido com Deus ali. Amém? Então a oração da tarde, ela é importantíssima também. Você e eu podemos fazer propósito aí de orarmos toda a tarde. Nem estou falando aqui, quando a gente fala dessas orações, desses períodos aqui, irmãos, não fica pensando assim, poxa, como é que eu não vou ter tempo de ficar 1 hora de manhã, 1 hora à tarde, 7 vezes, quanto tempo? Eu não tenho tempo para isso. Sabe, esse tempo aqui, irmãos, não é um tempo enorme. Você pode tirar aí 3, 5 minutos aí, você pode, né, tirar em cada período desse, se você tiver tempo, pode ficar aí, sei lá, meia hora em cada tempo, 1 hora, se você tiver tempo. Agora, se não tiver tempo, você fica lá 1 minutinho, para ali um pouquinho, ora, né, faz uma oração rápida ali, mas com sinceridade, e isso é muito eficaz, irmãos. Deus, ele gosta disso aí, amém? Essa disciplina. E assim, agora a gente vai ler aquele versículo que eu estava adiantando aqui, a oração da noite. Salmo 63, versículo 6, que fala assim, olha, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Esse salmista aqui já é diferente, né? Ele já, no leito, na cama, né? Tá igual a minha esposa, que eu estou entregando ela aqui, né? Ela gosta de orar no leito. Eu também, de vez em quando, faço isso, acho que é interessante, né? Aquela meditação ali, só que eu, mais de manhã, gosto de manhã, quando eu acordo ali, eu gosto de ficar naquela madorna ali, sabe? Orando, meditando a Deus. O salmista não, à noite, ele gostava de estar no leito ali, orando, né? E meditando, né? Aqui, olha, esse salmo também é importante você guardar ele. Salmo 63, 6. Quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Amém? Glórias a Deus. Agora, isso aqui é à noite. Agora, de madrugada, Salmo 88, 13, diz assim, eu, porém, Senhor, tenho clamado a ti de madrugada, te esperará a minha oração. Aí ele levantava de madrugada lá e clamava ao Senhor, e isso também é muito importante. Amém?
Irmãos, Mateus 18 nos fala algo interessante, né? Nós vamos falar aqui sobre oração coletiva, porque a gente está falando aqui de orações individuais, mas as orações coletivas, elas são extremamente importantes. E olha o que diz Mateus 18, né? Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então é importante que a gente tenha essa consciência. É bom orar sozinho? Excelente, é maravilhoso. Mas é importante que nós venhamos orar coletivamente também. Pega a sua família, que em casa a gente tem esse hábito. A gente ora todos os dias à noite junto, coletivamente. À noite, a gente junta lá, eu, minha esposa, meus filhos. A gente, no caso, o meu filho casado, ele mora em outra casa, gente, né? Mas aí eu pego aqui as pessoas que moram aqui em casa, e a gente ora junto, e isso é muito, muito bom. A gente viu que várias chaves, né, várias portas foram destravadas, várias chaves foram colocadas aqui, abertas, através dessa oração coletiva que a gente faz aqui em casa à noite. Eu te aconselho a fazer isso junto com seu marido, com sua esposa, com seu filho, amém? E na sua casa aí também. Muito importante. A oração individual. Mateus 6,6 nos fala assim, olha, mas tu quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Evidentemente que aqui nesse texto nos está falando não de um quarto físico, né? Evidentemente que não, né? Entra no teu aposento, tem pessoas que não têm aposento, como é que faz, né? Tem pessoas que num quarto dormem 10 pessoas, e como é que faz? Né? Evidentemente que Jesus não estava falando literal aqui de um quarto, mas ele estava falando que a gente precisa se reclusar em nós mesmos, em algum lugar secreto, em algum lugar que nós podemos ficarmos sozinhos. E outro detalhe também que a gente precisa diferenciar o que é solidão e solitude. E isso é extremamente importante a gente diferenciar também, porque Jesus, ele era uma pessoa totalmente sociável. Ele andava com diversas camadas, pessoas das camadas diferentes da sociedade, né? Desde os mais pobres até os mais ricos ele andava, e no entanto em alguns momentos ele não tinha nenhum problema de socialização, nada, era uma pessoa totalmente sociável, mas em alguns momentos ele saía e se isolava. Por que ele se isolava? Isso se chama solitude, amém? Quando você se isola por questões sociais, muitas vezes é depressão, angústia, tristeza, opressão, são coisas do mal que muitas vezes quer fazer com que a pessoa fique solitária. Ser uma pessoa solitária é uma coisa, ser uma pessoa com solitude é outra coisa. A solitude, ela nos leva para nós nos afastarmos, não nos isolarmos, mas nos afastarmos para uma meditação pessoal, para a leitura da Bíblia, para a oração, para a busca. Então Jesus, ele fazia isso, e ele fazia lá no Getsemane mesmo, ele fez isso, né? Ele chamou os seus 3 discípulos mais chegados, né? Que era Pedro, Tiago e João, e ele então foi ali orar, e ali os 3 dormiram, mas ele foi ali no momento de solitude, ele foi orar, orou 1 hora, né? Ou seja, a demanda dele ali era uma demanda importantíssima. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele ficou uma madrugada inteira orando, né? Então é importante que a gente saiba discernir isso. Ficar alguns momentos a sós, eles são muito importantes. Amém? Bom, querido, tem um outro detalhe aqui que é extremamente importante também, que eu quero colocar aqui para você, amém? Sobre a oração individual, pega isso aí. Se em alguns momentos você tem que se afastar, em alguns momentos você tem que ficar sozinho mesmo, você tem que buscar. Se você não tem esse hábito, se você tem o hábito de orar somente na igreja, querido, orar na igreja é uma bênção, mas só que você precisa aprender, nós precisamos aprender a orar sozinho. Eu faço isso, né? É um hábito que eu tenho, tem muitos anos que eu faço isso, eu oro sozinho, eu gosto de orar sozinho, eu busco a Deus sozinho, e é muito importante, né? Isso se chama solitude, é quando você está ali, você e Deus, isso desenvolve a sua fé, a sua capacidade, a sua intimidade com Deus, isso se desenvolve, isso é muito bom. Amém? Eu tenho mais coisas aqui para falar, mas só que eu propus no meu coração que os meus vídeos aqui nessas aulas, eles durariam em torno de 20 minutos mais ou menos, e eu quero encerrar por aqui, e eu vou fazer
oração, eu fiquei assim, eu falo antes, eu não sabia se eu ia conseguir falar tudo antes, mas tem muita coisa aqui para me falar e eu vou gastar mais 20 minutos no próximo vídeo. E eu peço a você que acompanhe o próximo vídeo, que vai estar muito legal também. E vai ser essa parte também. Nós vamos falar sobre oração, disciplina de oração, parte 2. Amém, querido? Por enquanto é só. E se você gostou desse vídeo, que você possa compartilhar com alguém. Nós estamos fazendo uma série de vídeos aí. Esse é o 5º vídeo de ensinamento mesmo, para líderes, especialmente para líderes, mas para todas as pessoas que desejam o certo aprendizado, uma certa intimidade com Deus. Isso é muito importante. E lhe peço que, se você não assistiu os outros, que você assista, né? Você vai ver na descrição aí do vídeo os outros vídeos, e eu creio que vai ser muito edificante para você. Compartilhe com alguém, deixe um like aí também nesse vídeo, e certamente, se você ainda não é inscrito no nosso canal, que você possa se inscrever, em nome de Jesus. Vamos estar junto aí, lutando junto aí, amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.